Bom dia, galera do sexto ano, tudo bem? Vamos gravar uma aulinha para vocês aí sobre a fundação de Roma, né? Capítulo 7 do volume 2. A história de Roma tem dois aspectos a serem analisados, tem dois contextos históricos. Tem o mitológico e tem o científico. O mitológico é aquele contexto que aborda as lendas, a mitologia romana, que foi assimilada da mitologia grega, dos deuses gregos, foram latinizados e incorporados, aceitos pelos povos romanos, né? É a história de Rômulo e Remo, da loba, todo aquele contexto que envolve e que é cobrado, né? Faz parte da cultura romana. A gente não pode desprezar por ser um mito, ser mitologia, botar no segundo plano. A gente sabe que está inserido, está incorporado e é cobrado nas atividades, no dia a dia de estudo de vocês. Então a gente compreender que Roma a gente divide em dois aspectos, a história de Roma se divide em dois aspectos, a mitológica e a científica. A mitológica, eu já falei com você, tem todo esse contexto que envolve Rômulo, Remo, a Alba Longa, a Rainha Silvia, todo aquele processo, a história de Rômulo e Remo, alimentado por uma loba, e que está no imaginário do povo romano. A científica é pautada em cima de estudo científico, de pesquisa, de comprovações, das fundações, são os grandes prédios, monumentos que existem na Roma Antiga, né, que faz parte da história de Roma. Então, é tudo que tem comprovado cientificamente a existência da fundação até o auge do período romano, que é do seu império, ok? Então, no primeiro momento, depois dessa divisão histórica, eu quero compreender com vocês que Roma ela está localizada no centro da Península Itálica, às margens do rio Tibre e próximo ao Mar Tirreno, mas cercado por colinas que davam uma defesa natural à cidade de Roma. Era uma região de agricultura, onde o pastoreio, a produção agrícola era muito forte e por estar banhada por um rio importante e próximo ao mar, tinha um escoamento tranquilo de sua produção, dando economicamente uma importância maior para Roma, certo? Então, os vários povos que habitavam aquela região, que era comum pela proximidade do Mediterrâneo, é que faz parte da formação de Roma, tendo como os latinos, pastores latinos, como os fundadores da cidade de Roma, mas sabemos que ali estava cercado por etrusco, por gregos, cartagineses, úmbrios, samitas, vários povos que habitavam aquela região. Aos poucos é que esses povos vão sendo incorporados para formar a cidade de Roma e aos poucos expandindo até chegar o grande império. Por isso Roma é dividida em três fases bem clássicas, né? De 753 a.C. a 509 a.C. é o período da monarquia romana. De 509 AC a 27 AC é o período da República Romana. E de 27 AC a 476 d.C. é o apogeu do Império Romano. Então é todas essas fases que está dividida a formação política e administrativa de Roma. No primeiro momento, vamos abordar a questão da fundação de Roma e a primeira fase desse processo político, que é a monarquia. Compreender que essa monarquia surge e se intensifica a partir do momento que os etruscos, que é um dos povos que habitavam a região, passa a dominar, administrativamente administrar essa região. Foram sete reis etruscos, sendo que o último foi Sabino o Soberbo, ok? Então os etruscos deu uma expansão muito grande para Roma. A partir do momento que começou a monarquia etrusca, o desenvolvimento, a estruturação urbana da cidade de Roma cresceu bastante, dando uma guinada de desenvolvimento muito forte, proporcionando que, à medida que ele foi crescendo e incorporando esses povos, e tornando cada vez mais importante no desenvolvimento da cidade de Roma. A gente tem que compreender que esses etruscos eram povos que viviam na região e foram importantes para o desenvolvimento dessa sociedade, ok? A sociedade romana, no primeiro, está dividida em quatro classes bem claras: os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Quem são os patrícios? Os patrícios são uma pirâmide social, seria quem está no topo da pirâmide social. São as pessoas mais abastadas, os proprietários de terra, proprietários de grande número de escravos. É quem dominava o contexto político, fazia parte do Senado romano, certo? Os clientes eram pessoas que viviam
livres, mas viviam subordinados aos patrícios. Lhe prestavam favores, lhe prestavam serviço, tinha a proteção dos patrícios. Os plebeus eram uma classe livre, mas sem prestígio perante os patrícios. Os plebeus eram encarregados das atividades comerciais, do artesanato, né, do trabalho em si. Alguns trabalhos eram desenvolvidos pelos plebeus, e que mais tarde, vocês verão um pouco mais à frente, a necessidade que eles buscam de uma maior participação política, inclusive mexendo na estrutura social romana, certo? Outro ponto a ser pontuado para vocês, galerinha, é a questão do escravismo, que é a quarta classe da nossa pirâmide aí. Os escravos, o escravo da Roma Antiga, da Grécia Antiga, não é o mesmo sistema escravista do século XV e XVI, do negro africano que veio para a América para ser a mão de obra na produção. Não. O escravo na Grécia Antiga e na Roma, especificamente aqui no caso de Roma, ele tinha 3 maneiras claras de você se tornar escravo. Por nascimento, você já nascia escravo, por dívidas ou prisioneiros de guerra, certo? Então era incomum você encontrar um branco como escravo no período da Roma Antiga. Então, as características que levavam esses povos a se tornar escravos, basicamente são essas 3. Compreendendo que, na antiguidade, o trabalho, tanto na Roma, era tido como uma coisa desprovida de valor. Eles não valorizavam muito o trabalho. Por quê? Porque eles viam o suar, o esforço físico, uma coisa para as pessoas inferiores, que no caso era o escravo. O escravo é que dava a base de sustentação do Império Romano, certo? Então o patrício, ele não trabalhava, o patrício vivia da riqueza que tinha, mas ele tinha inúmeros escravos à sua disposição para fazer o trabalho por ele, certo? Então essa situação perdurou por muitos anos. Ela vai modificando à medida que essa classe plebeia vai modificando esses contextos sociais em Roma, mas é uma coisa que vocês verão lá um pouco adiante. Compreender, galerinha, que esse processo de escravidão faz com que Roma cresça. A partir do momento que Roma cada vez vai conquistando o povo e tendo mais escravos, vai sendo o apogeu, o crescimento de Roma, certo? E essa monarquia romana, ela perpassa por isso. É o período que os etruscos assumem o poder e começam a governar fortemente, tendo grande influência no processo de formação de Roma, né? Dando um desenvolvimento, promovendo bem-estar, né? E a cidade, aos poucos, foram incorporando as aldeias, as vilas, se tornando, crescendo, para futuramente se tornar o grande Império Romano. Então a gente compreender, nesse primeiro momento, como se estabelece essa monarquia romana. Ela está sob o domínio dos etruscos, certo? Que passam a administrar politicamente a Roma, da sua fundação até o período da República, quando aí vai se ascender, vai se derrubar o último rei etrusco, que é Tarquínio o Soberbo, e ascende-se ao poder o Senado romano sob o domínio dos senadores romanos. Aí começa a fase da República Romana, que vai ser a segunda fase, de 509 AC a 27 AC, que daremos num segundo momento, ok? Continue estudando, fazendo suas atividades, respondendo todo o material positivo, as avaliações, hora de estudo, que tudo isso vai catalogar para vocês, ok? Ok, prazer, obrigado, valeu.